Na aula de hoje, nós vamos fazer sequilhos de coco e cookies com gotas de chocolate. Essas fichas técnicas, elas já se encontram no SIGA, né? Então vocês podem ter acesso a elas. E dentro dessas fichas, quando vocês verem na parte superior, vai ter um local onde vocês podem preencher a questão da temperatura, o tempo de forno. Porque como a gente sabe que as preparações, quando a gente faz, né? Dependendo do forno, elas podem demorar mais, até porque o forno ele tem que estar ajustado para cada tipo de preparação. Então, por mais que na receita, né, na ficha técnica tenha 180 graus, se você não tem um termômetro para garantir essa temperatura, isso pode, né, vir a alterar o tempo de preparação de cada um. Então, lá no início da ficha técnica já se encontra algumas informações que vocês podem preencher, isso tudo para facilitar realmente o aprendizado. Bom, antes da gente iniciar um pouquinho, a gente vai falar também sobre o amuse-bouche doces, que são preparações que são degustadas entre pratos. Na verdade, eles foram pensados, foram desenvolvidos durante a novela Cozinhe e que servia para estimular entre um prato e outro, né, novos sabores. Esses pequenos pratos, que na verdade são pratos que você tem que comer de uma vez só, né, de um bocado, até mesmo lembrando um pouquinho os petit fours, e que eles são intermediários tanto de pratos salgados como também de pratos doces, né? Ele, na verdade, tem até um apelo de que esse tipo de preparação, né, esse tipo de pequenos pratos, eles são um brinde. Isso tudo para atiçar o paladar para a próxima preparação. Então, normalmente são sabores contrastantes, eles não estão ali para, vamos dizer assim, totalmente agradar o comensal, mas e sim estimular para um próximo prato. Tá? Então, durante essa preparação dos biscoitos, nós vamos preparar esses 2 biscoitos. Vou demonstrar para vocês alguns amuse-bouche. E também, no final da aula, a gente faz um aparato geral, né? Utilizando também os biscoitos como também um amuse-bouche. Então, aqui são 2 exemplos de amuse-bouche. Esse aqui tem uma geleia de manga, um creme cheese e uma florzinha que é uma flor punk, que dá uma certa picância, né? A mesma sensação do jambu. E esse outro é uma ganache com um creme de ninho e uma fava de mel. Na verdade, tem que ser sabores, né, que não apareçam nas próximas preparações de sobremesa, né? Então agora, depois de vocês verem esses 2 modelos aqui, né, esse aqui a gente vai demonstrar também no final com os biscoitos. Nós vamos iniciar agora a preparação primeiro do sequilho de coco. Aí eu quero lembrar vocês, né, que o sequilho de coco ele vai ter um método direto. Lembrando que o método direto é a junção de todos os ingredientes, de alguns ingredientes de uma forma única, e que vão ser apenas misturados, né? Sem haver aquele momento de incorporação de ar, como acontece no método cremoso. Esse modelo de sequilho, ele, além dele ser modelado, vamos dizer assim, formar uma massa compacta, depois ele vai ser aberto. Então ele é o tipo de biscoito que ele vai ser modelado antes de assar. Lembram que a gente falou nas aulas de biscoito que tem biscoito de pingar, biscoito de colher, né? Isso tudo, como é que ele vai ser disposto para ser assado. Então esse de sequilho de coco, ele vai ser modelado. A gente vai ter que abrir a massa, cortar, né? E realmente modelar para que ele possa ir para o forno. Esse tipo de biscoito, quando ele é utilizado, vamos dizer assim, entre uma preparação e outra, ou até mesmo como um acompanhamento de um doce, né? Como se fosse uma guarnição do doce na hora do empratamento. Ele é chamado de petit four sec. E também ele pode ser servido tanto no café, como acompanhamento de sobremesas, né? Ou então até mesmo de mousses, bavarois,
e aí vai depender mesmo do tipo de empratamento que você vai utilizar. Um outro tipo de método que a gente pode encontrar nos biscoitos, que também foi falado em sala, né, em sala de aula, é o método que utiliza o pão de ló, onde a gente começa inicialmente pelo batimento das claras, depois das gemas, incorporação das gemas, né, que é um outro método também, além do cremoso e o método de Pepper, certo? Então vamos lá iniciar agora a preparação. A ficha técnica, ela já está completa, né, como tá lá no SIGA, vocês podem ver, e eu vou somente citar os ingredientes que eu vou fazer a mistura agora, iniciando a preparação. Bom, então aqui, inicialmente, a gente vai juntar a manteiga em temperatura ambiente. Todas as medidas, elas estão lá na ficha técnica. O leite de coco. O açúcar refinado. Um ovo. E vamos misturar um pouco, tá? Vou usar aqui o fouet para facilitar. Nesse método, a gente faz somente uma mistura, né? Então, se vocês verem aí, ele faz somente uma mistura, sem acrescentar muito ar a essa preparação. Posteriormente, depois de todo, que a gente perceber que não existe mais nenhum elemento seco sem estar misturado, a gente vai acrescentar os secos, né? Que é a farinha de trigo, o coco, né? O coco ralado, já que ele é um sequilhozinho de coco, né? E também o polvilho, né? Eu optei por ser polvilho pela facilidade mesmo, né? Então eu sempre uso mais polvilho em sequilho, mas ele pode ser também usado amido. Inicialmente a gente pode começar misturando mesmo só com a espátula e posteriormente a gente vai, né, usar as mãos para fazer essa mistura. E aí, caso fique um pouquinho mole essa massa, eu posso acrescentar um pouco mais de polvilho. Lembrando que a questão do tipo de manteiga interfere na quantidade de umidade, né, nessa preparação, o tamanho do ovo, porque aqui a gente não pesou o ovo, a gente usou uma unidade, né? Então, se for um ovo grande ou um ovo menor, um ovo pequeno, isso daí vai interferir também na consistência da massa. Então, pode haver algum ajuste com relação ao polvilho. Aí é importante que também, se você vai acrescentar, é importante que você já altere a ficha, né? Se você usa sempre a mesma margarina, dizer quais são os ovos que são utilizados, para poder realmente manter a padronização da preparação. Como eu falei para vocês, a questão da temperatura da manteiga, a quantidade de água que existe na manteiga, né? A quantidade também, o tamanho do ovo que influencia na quantidade de amido que você vai adicionar, tanto amido como polvilho. Então, a massa não tinha dado ponto, então eu acrescentei na quantidade de amido mais 50 gramas, tá? Então, eu sempre gosto de anotar porque essa interferência do tamanho do ovo, né, da quantidade de líquido que existe na margarina, ele pode sempre interferir na textura final. Mas aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica essa textura. Lavando aqui um pouquinho a mão, né, porque agora a gente vai trabalhar na bancada. E aí eu mostrar um pouquinho como é que fica a consistência dessa massa, tá? É importante que vocês vejam o material, né, que ele tem no SIGA, né, acompanhem no livro também,
para que não ser somente uma preparação em si, né? Somente uma reprodução de ficha técnica, mas que você consiga perceber, né, as interferências que tem tanto nos ingredientes que são utilizados, né, como na hora do método de preparo, né? Realmente observar. Bom, tá aqui a consistência da massa, vou mostrar bem aqui de pertinho. Bem macia, mas ela não gruda nas mãos, porque é uma massa realmente amanteigada, né? Então, aí a gente vai agora para a modelagem. Como eu disse, esse daqui, ela é uma massa que vai ser cortada, né? Uma massa que é modelada antes de ir para o forno. Então, é uma massa que a gente consegue abrir ou fazer, então, bolinhas, né? Como é bastante comum a gente ver. O importante nos biscoitos é que eles sejam padrões. O tamanho dos biscoitos, eles têm que ser padrão para que ele possa assar adequadamente. Então, o tamanho não é só a questão mesmo da estética. Ela está relacionada com o tempo de forno também, né? O cozimento dessa massa. Então, se eu coloco um biscoito grande e um pequeno, o tempo de cocção são diferentes. Então, o ideal é que a gente faça a modelagem com tamanhos iguais, certo? Professora, tem necessidade de deixar relaxar o glúten? Vocês viram que a quantidade de farinha de trigo, ela é bem pequena. Então, ela não vai ter uma interferência muito grande eu precisar deixar ela relaxar. Então, eu posso terminar de manuseá-la, né? Fazer toda a mistura, já iniciar o processo de corte. Se fosse uma massa que eu tivesse uma quantidade maior de farinha de trigo, era ideal que eu deixasse o quê? 5 minutinhos aqui, né? Para ele relaxar um pouquinho o glúten e aí eu tenho um biscoito que desmancha na boca, né? Mais macio, tá bom? Então eu vou agora iniciar esse processo de montagem, né? Eu vou fazer algumas para que a gente possa acompanhar e depois eu continuo aqui, né? Mais sozinha aqui nessa etapa até formar todos os doces, tá? Então eu vou utilizar mais ou menos esse tamanho aqui. Vou sempre utilizar a questão da medida, né? Mais ou menos um dedo aqui, ó, tô medindo aqui, que é em torno de 2 a 3 centímetros. E aí depois que eles estiverem prontos, aqui eu venho com o garfo. Eu venho com um garfinho. Esse daqui é um método bem simples que quem já fez alguma vez doce já sabe que utiliza, né? Usa o garfo e ele fica com essa marcação, tá? Eu vou mostrar aqui bem de pertinho para ver o formato, né, que ele fica, tá? Então aqui eu utilizo para o assamento, né? Como é que a gente faz para poder montar para ir pro forno? O ideal é que eu deixe uma distância mais ou menos de uns 5 centímetros entre um e outro, apesar dele não ter um crescimento muito grande, mas o ideal é que eu deixe esse espaço e eu utilizo esse tipo de teflon, né? Muitas vezes a gente tem aquele tapetinho de silicone, quem tem, né, pode utilizar, ou então o teflon. Se eu não tenho isso daqui, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o papel manteiga, né, vamos dizer, aquele que é realmente antiaderente, né, lembrando que existem aqueles papel manteigas, ele é mais poroso, na verdade, então esses porosos, eles não podem ser utilizados para alimento porque eles vão grudar, então o ideal é que seja aqueles, né, que são preparados para alguns tipos de alimentos. Se eu não tiver papel manteiga, eu vou simplesmente passar a manteiga e enfarinhar a minha forma de bolo, né, a minha assadeira. O importante de saber é que na hora que se eu vou enfarinhar, né, se eu vou passar manteiga e enfarinhar, eu só não posso colocar muito. Por quê? Porque assim, isso dá uma forma de relaxar mais a minha massa. Então ela pode distender mais porque o atrito que vai existir entre o biscoito e a minha forma, ele vai ser menor. Então ele tende a relaxar mais a massa. Então o ideal é que a gente passe numa quantidade pequena, já que se eu for usar manteiga, margarina e enfarinhar, para então ele manter realmente a forma. Bom, então aqui tá ele todo porcionado, né? E já com os biscoitos formatados aqui.
e eu vou colocar no forno a 180 graus, como estava na ficha técnica, tá? Eu tenho um termômetro no meu forno, então eu tenho como controlar, mas quem não tem como controlar vai ter que ficar observando. Se a temperatura aumentar muito, há uma tendência muito grande de queimar o biscoito, né? Por conta de que ele é bem fininho, então ele pode escurecer ao redor, né, na sua borda, tá? E se a temperatura ficar muito baixa, ele tende a ficar muito duro, muito seco, né? Porque vai desidratar mais, tá bom? Então eu vou colocar agora no forno e aí depois eu digo para vocês o tempo, né, que a gente vai levar em média para que eles fiquem prontos. Aqui, ó, acabei de tirar do forno, levou 15 minutos, ó, vocês veem que eles ficam bem soltinhos, né? Vou mostrar aqui a parte inferior aqui, né, que tá bem branquinha. Logo que a gente tira do forno, a gente tem que deixar terminar a cocção, porque ele ainda vai estar ainda fazendo essa cocção, né? E esperar ele esfriar completamente para poder realmente ou armazenar ou embalar, seja como for, tá? Então eu vou deixar aqui esfriar e lá no final a gente vai ver ele já montado. Já que a gente finalizou, né, os sequilhos de coco, vamos iniciar agora os cookies com gotas de chocolate. Lembrando que cookies ele é um tipo de biscoito, né? Normalmente ele é um pouco mais macio quando se trata desse tipo de biscoito, pensando nos norte-americanos, mas que na Inglaterra ele é chamado de biscuits. E que a grande diferença é o tempo de cocção, né? Que eles, na verdade, os norte-americanos eles adaptaram mais a massa para que ele ficasse mais macio, enquanto que na Inglaterra a tendência é de que eles gostem do biscoito mais crocante para consumir junto com o chá. Né? O método de preparo desse tipo de biscoito, ele já se diferencia dos sequilhos, né? Já que os sequilhos foi um método direto, esse daqui é um método cremoso, que a gente vai fazer da mesma forma como a gente inicia o bolo, a manteiga com o açúcar, né? E depois, né, os outros elementos até chegar nos elementos secos, tá bom? E esse biscoito também, ele é um biscoito de modelar, onde a gente vai também fazer a modelagem à mão, após, né, a sua preparação, certo? Vamos iniciar então agora. Então a gente inicia com a manteiga, né, a margarina ou manteiga. É interessante que ela seja sem sal, né, nesse tipo de preparação. Vocês podem depois até acompanhar o método de preparo, né, na ficha técnica no SIGA. A gente coloca a manteiga, o açúcar e os ovos. Lembrando que nessa preparação são 60 gramas de ovos, né? Se eu não tenho uma quantidade de, vamos dizer, se um ovo ele não chega a 60 gramas, então o ideal é que eu abra um segundo ovo, misture e faça o restante da pesagem, tá? Pra gente manter, né, o balanceamento dessa preparação. Bom, então agora nós vamos bater. Estou usando uma batedeira pequena porque a quantidade de massa é pouca, né? Lembrando aqui que esse processo ele vai aerar, né, essa massa para que depois a gente possa adicionar os outros elementos secos. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente tá ficando. Ele não vai ficar uma massa bem clara, porque ele tem açúcar mascavo, né? Mas ele fica uma massa mais aerada. Ele tem esse aspecto mesmo quebradiço, isso é comum de acontecer, tá? Porque a quantidade de margarina e manteiga é maior do que a quantidade de açúcar. Então vou bater só mais um pouquinho pra gente misturar. Agora eu vou adicionar a baunilha. E agora a gente continua só incorporando o restante, né, dos ingredientes, que são os secos, que é o sal, o bicarbonato, e a farinha de trigo.
Ou então misturando a massa, né? Depois terminei aqui com a mão, vou mostrar aqui a massa. Como é que tá a massa bastante amanteigada, né? E eu agora vou acrescentar as 80 gramas de gotas de chocolate. Que na verdade não são gotas, né? Porque eu não encontrei as gotas, então são pedaços de chocolate. Vou tirar aqui de dentro para vocês conseguirem ver melhor, né? Só é misturar mesmo. E a gente vai modelar. A modelagem é somente tirando fazendo algumas, né, bolas, assim, uma quantidade de massa que seja padrão, né? Lembrando que eles precisam ser mais ou menos do mesmo tamanho para a cocção acontecer de forma adequada. Como eu também tenho, já tinha avisado a vocês, né? Eu já tenho o Teflon, então eu não preciso nem untar nem enfarinhar. Esse tipo de biscoito, como ele é bastante amanteigado, nem precisa muito ser muito amanteigado, né? Ou, no caso, se você for optar por passar manteiga e enfarinhar, né? Tem que ser bem pouco para poder ele não, vamos dizer assim, se estender muito, né? Ficar bem elástico. Outra coisa também, que esse tipo de modelagem, apesar do cookie ele ser redondo e fino, né? Quando a gente vai fazer a modelagem é somente bolas, né? Na hora que eles são realmente o tamanho é que vai determinar depois no assamento o quanto ele vai se estender, o quanto ele vai se alargar. E o ideal aqui é deixar realmente bastante espaço entre um e outro, né? Porque realmente ele se estende. Bom, a cocção dele também acontece a 180 graus, né? E aí a gente vai ter que ir acompanhando realmente para não deixar ele ficar muito seco. Já que esse tipo de biscoito, né, principalmente esse que nós estamos utilizando, um modelo norte-americano, ele é mais macio por dentro. Bom, então aqui é só para mostrar a vocês, né, depois de 10 minutos no forno a 180 graus, né, então aqui os cookies, eles estão bem, ó, embaixo eles estão bem crocantes, ó, né, e por cima eles têm esse aspecto mais fofinho, né, não ficando muito seco, tá? Então depois daqui a um pouco a gente vai abrir para que vocês possam ver por dentro também. Bom, gente, então chegamos ao final, né, da nossa aula de biscoitos. Nós fizemos aqui, né, os sequilhos de coco, né, que aí vocês podem perceber, né, que bem branquinho, como é o aspecto que ele deve ter. E aí eu vou mostrar o que deu errado, né, que eu me esqueci um pouquinho no forno. E esse daqui ficou quebradinho, ó, ficou bem escurinho. Aí ele fica realmente mais duro, né, mais difícil de quebrar, certo? Só para mostrar a vocês que um segundinho que a gente pode, né, deixar de prestar atenção, eles acabam, né, queimando. Bom, trouxe aqui, a gente também fez, né, o cookie com gotas de chocolate, e aí a gente vê todo o aspecto dele, bem saboroso, macio, olha que delícia, né? Então, esse cookie foi feito também em sala de aula, e aí eu trouxe para vocês também alguns tipos de biscoitos que a gente encontra em padarias, em confeitarias, né? Que são bem aceitáveis, né? Vamos dizer assim, são produtos que são procurados e que têm uma boa forma de venda, né? Então, tanto essa aula de biscoitos, como a aula de verrines, como a aula de tortas, a gente está focando bem na questão de serem produtos vendáveis, né? Que possam ser reproduzidos para comercialização. Então, nesse sentido aqui, a gente traz biscoitos assim, numa média de preço, vamos dizer, aonde eu, né, adquiri esses biscoitos, eles geram em torno de R$ 39,90 o quilo ou R$ 45,90 o quilo, né? Os que são mais caros são esses recheados, normalmente é esse que ele é tipo um pastelzinho de Belém, né? Mas ele é um biscoitinho de massa amanteigada com um creme de leite. E esse daqui também, que é um biscoito, né, muito conhecido, que é com a goiabinha,
certo? Esses aqui são um pouco mais caros e o restante ele gira em torno de R$ 39,90, R$ 45,90. Então, são valores que são praticáveis no mercado. Bom, então eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Convido a vocês a pegarem os livros, né, ver o material que está sendo disponível para vocês e estudar um pouquinho mais, né, sobre biscoitos. Quem sabe algum de vocês não vai querer empreender nessa área, tá bom? Então, até lá, até a próxima aula. Tchauzinho. Gente, eu acabei esquecendo, né, falando dos biscoitos, falei dos valores e não me lembrei, quando eu saí ali, me lembrei que eu tinha comprado um biscoito, né, da Brie, que é um tipo de biscoito que ele é diferenciado, mas que tem um custo realmente bastante elevado. E eu lembro até que a gente comentou isso na aula de biscoitos, né, na aula teórica de biscoitos, que alguns tinham um valor agregado muito maior, né, que elevava bastante esse preço. Então eu comprei, né, para poder pelo menos mostrar a vocês, né, o tipo de coisa, as embalagens, que tem uma embalagem diferenciada. Essa daqui é para presente, mas existe até uma que ela é num depósito plástico tem toda uma decoração, né? Ele usa sempre esse tipo de embalagens, muito cheia de detalhes, né? Que faz você realmente pagar o valor que ele cobra por esse tipo de produto. Né? Além de tudo, quando você abre o tipo de biscoito, ele vem o quê? Vem sempre com algumas informações, né? Então, assim, tem um investimento muito grande aqui esse tipo de biscoito, ó. Inclusive, assim, até a marca que ele utiliza aqui é a marca que ele utiliza em todo o padrão, né, de biscoito que ele tem. E assim, por isso tem um custo agregado, né? Por isso que tem um valor diferenciado desse tipo de biscoito que é mais comum, né? Então, fica aí a dica para que, se vocês quiserem investir num produto, né, mais diferenciado, fica a dica também, tá? Obrigada e desculpa aí a demora, porque acabei esquecendo.